Fala, Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar as minhas impressões acerca do livro de Santo Agostinho, que é As Confissões de Santo Agostinho. Esse livro maravilhoso e que mudou a minha forma de pensar acerca de alguns comportamentos, e eu gostaria de trazer isso aqui para vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o teu like, comente e compartilhe com os amigos, será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. É de suma importância nós entendermos que a leitura ela é fundamental para expandir a nossa consciência. E a leitura desse livro me tornou alguém melhor, porque eu nunca tinha lido um livro com essa temática, acerca de filosofia, de literatura e de também uma certa biografia desse tipo de autor. E também nunca tive contato com esse tipo de escritos, né? Apesar de ser muito parecido com as Sagradas Escrituras, mas esse tipo de escritos ele é diferente porque o tempo inteiro o Santo Agostinho ele sempre faz muitas digressões, ou seja, ele começa falando de um assunto, aí ele começa a louvar e adorar a Deus, depois ele volta para esse assunto, depois ele começa a louvar e adorar a Deus, falando acerca de a criação do cosmos, criação do céu, da terra, fala a respeito da alma, fala a respeito de sofrimento, fala a respeito da origem de alguns sentimentos ou de comportamentos que ele tinha. Então, o camarada, ele vai expandindo sua mente em um nível absurdo e que dá muito trabalho para quem nunca tinha tido contato com esse tipo de escritos em uma primeira leitura. Então, esse livro em específico, eu assisti 3 vídeos dele, de um professor falando a respeito, comecei a ler, tentando prestar atenção, forçando o meu cérebro, mesmo sem entender muita coisa, mas ir pegando as principais ideias. E hoje eu concluí a leitura desse livro e falo para vocês que valeu muito a pena, porque eu consegui compreender uma série de coisas a qual eu não estava habituado. Inclusive, ele força o teu vocabulário a se tornar melhor, porque ele faz uma série de referências a palavras que nós não estamos acostumados a ouvir no dia a dia. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que ele conta um exemplo de que quando ele era garoto, ele e os amigos dele se juntaram para querer roubar um pé de fruta. E eles vão até esses pés de frutas, me fugiu agora qual o tipo da fruta, não sei se é figo, se é laranja, eu acho que é figo. E eles vão até esse pé de fruta e ele fala que essas frutas não eram as mais saborosas, não eram as mais bonitas, não eram as mais atraentes. E ele também não estava fazendo aquilo por necessidade. Simplesmente ele e os amigos dele estavam fazendo isso por pura traquinagem. E já depois de convertido, quando ele está escrevendo esse livro, ele identifica a origem daquele comportamento que é o pecado. E aí ele fala que ele e os amigos dele foram até esse local, entraram em uma propriedade a qual não era deles, tarde da noite, roubaram esses figos, esses frutos, e foram para o meio da praça. Alguns eles comeram e a maioria deles eles jogaram. Simplesmente isso, jogaram fora, atirando em alguma coisa, jogando no meio da praça para poder se divertir. E, em um primeiro momento, quando a gente lê isso, a gente acha que é só traquinagem de moleque. Porque a maioria de nós que nascemos nos anos 2000, ou antes dos anos 2000, que é o meu caso, e principalmente quando éramos crianças, e pessoas que moram em interior, sabe que é muito comum a gente fazer isso, roubar a fruta do pé do vizinho. Então, roubar pé de manga, pé de laranja, pé de limão, então a gente faz muito disso. E o que acontece? Ele identifica uma origem pecaminosa nesse tipo de comportamento e ele traz a reflexão para nós de que chega um certo momento em que o pecado ele se torna tão intrínseco em nós que simplesmente nós não pecamos porque nós não conseguimos resistir a uma necessidade a qual o nosso corpo tem. Ou seja, por exemplo, o camarada que vai roubar. Chega a um certo nível em que esse camarada ele não vai roubar simplesmente porque ele está com fome ou porque ele tem uma necessidade na casa dele que está passando. Se ele não pegar aquela comida, ele não vai sobreviver. Não. Simplesmente ele faz aquilo pelo prazer que ele tem ou pelo comportamento que ele adquiriu, pelo hábito a qual ele adquiriu de simplesmente roubar. Então, ou seja, o prazer dele está em praticar o ato. E ele traz a reflexão, a mesma coisa é nós. E quando eu comecei a ler isso, começou a me despertar uma série de comportamentos justamente me enquadrando nisso aqui. Depois de um tempo, quando você começa a pecar, chega um momento em que você não faz mais pela necessidade, e sim pelo hábito que foi gerado em você, pelo prazer do comportamento de pecar, meu irmão. Entendeu? Então, ou seja, em um simples comportamento de jovens adolescentes, ele identifica um problema que está intrínseco na nossa natureza e ele traz para uma reflexão te dando luz a esse conhecimento. Por isso que entra aqui a importância da leitura. Outro ponto muito interessante que ele falou, e vai se encaixar muito no próximo livro que eu vou ler, que é esse livro aqui, ó,
Animus e Anima. É um livro da psicologia junguiana que fala acerca do arquétipo masculino e feminino. A princípio, a proposta dele é desmistificar muito acerca de como que funciona a mente da mulher e acerca de como que funciona a mente do homem. Então, esse ano eu comecei a ler uma série de livros com essa temática para poder compreender. Por quê? Eu compreendo que até os 30 anos de idade, nós precisamos empreender uma jornada que é de crescimento e desenvolvimento. E que, à medida com que eu vou crescendo e amadurecendo, vai surgindo algumas perguntas na minha mente e que necessitam-se de respostas. E essas respostas, muitas delas se encontram em livros, através da vida de grandes autores que passaram pela mesma situação que a gente, e eles relataram isso, então, ou seja, eles nos dão referência de como se comportar e algumas formas de você conseguir sobressair ou sair vitorioso dessa situação. Então, baseado nisso, esse ano eu comecei a ler uma série de livros que tratam acerca de comportamento humano, relacionamento, e como eu compreendo e sigo um princípio e acredito, e principalmente lendo esse livro, ele me trouxe mais ainda à luz disso, eu acredito nos princípios que está dentro da Sagrada Escritura, de que o homem ele foi feito para formar uma família, e eu acredito nesses princípios. Embora eu sei da problemática que é nos dias de hoje, eu sei das implicações, então cada vez mais, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, eu ganho a consciência de que eu não posso esperar que a outra pessoa vai se comportar da mesma maneira que eu, ok? E nós vamos discorrer essa ideia aqui também nesse vídeo. Só que, lendo esses livros, eles estão me trazendo à luz uma série de comportamentos, uma série de conhecimento de como me comportar ou do que esperar de mim e das outras pessoas, me dando ferramentas para que eu consiga gerenciar algumas situações. E uma das coisas a qual ele trouxe aqui, que me despertou e que interessou a mim para iniciar a leitura desse próximo livro aqui, foi justamente de que ele fala: na nossa sociedade de hoje, se proliferou uma ideia bastante famosa, está na moda, a maioria das pessoas dizerem que são as estoicas, que seguem algumas filosofias, né, do estoicismo, e principalmente de não se apegar. Então, principalmente muitas pessoas que já passaram por decepções amorosas, muitas pessoas que já tiveram contato com amigos que não tiveram sucesso dentro do seu relacionamento, elas passam a adotar essa filosofia porque está na moda. Essa filosofia está na moda. Inclusive, lendo esse tipo de livro, eu comecei a compreender que a maioria dos discursos a qual são repetidos hoje, a maioria das falas das pessoas, principalmente pessoas inteligentes ou influenciadores, esse tipo de pensamento não é novo. Tudo isso já aconteceu, tudo isso tem uma origem, tem um autor por detrás. E principalmente quando você começa a estudar os grandes filósofos, os grandes pensadores de séculos atrás, você começa a entender que essa era uma ideologia deles. Então, à medida com que eu vou ganhando consciência de que esses pensamentos eles têm origens nos primórdios da humanidade e não são pensamentos novos, também existem pensadores igual Santo Agostinho, filósofo igual Santo Agostinho, que eles vão na contramão dessa ideologia, dessas ideias e trazem ferramentas efetivas. E uma das ferramentas efetivas que ele traz aqui para nós, nesse livro, é de que o grande problema não está em você se apegar, o grande problema não está em você depositar esperança, o grande problema não está em você amar, o grande problema não está em você gostar. O problema também não está em você querer ter amizade ou querer ter um relacionamento. Só que o que ele traz, e que aí é que é o cerne da questão, é que o grande problema está quando você coloca essa pessoa em um local onde essa pessoa não deveria estar, que é o local de adoração. Ou seja, você, de alguma forma, coloca essa pessoa no centro da sua vida, tirando Deus da jogada, e você coloca essa pessoa. E quando você sofre uma decepção amorosa, ou você tem uma amizade que ela acaba ruim, e você amava essa amizade, você gostava dessa amizade, e você ouve uma filosofia igual do estoicismo, uma filosofia do desapego, foca só em você, você é senhor do seu destino, vire literalmente uma pedra, um gelo, fica muito mais fácil de você querer ir para o outro lado, só que se torna um grande problema porque você acha que essa é a solução e você não continua na jornada de crescimento e desenvolvimento para poder enxergar os outros pensadores que argumentaram com maior maestria e trouxeram soluções mais efetivas. Então Santo Agostinho ele vai dizer que não é proibido você amar, não é proibido você gostar, não é proibido você se apegar. Desde que cada situação dessa, cada direcionamento, cada amizade, cada tipo de emoção esteja no seu devido lugar e que não roube o lugar de Deus. Porque o grande ponto é, por exemplo, existe um discurso muito comum nos dias de hoje, principalmente para quem tem filho. As pessoas dizem o seguinte: meu marido pode morrer, mas o meu filho não.
se o meu filho morrer, vai embora a minha vida. Quando o camarada ele casa e aí ele tem filho, ele inverte a prioridade. Ao invés de a prioridade dele ser a esposa ou a esposa ser o esposo, passa essa prioridade para os filhos. Embora os filhos eles são prioridades para poder dar continuidade na subsistência do teu legado, eles não estão em um nível de prioridade acima do teu cônjuge, porque o teu cônjuge é carne e é sangue agora do teu sangue. São uma só carne, você e eles são um só. Então, antes dos teus filhos virem à tona, antes dos teus amigos, antes das pessoas que são conhecidas suas, que você tem grande apreço, vir a se tornar uma prioridade na sua vida, na escala de hierarquia está o teu cônjuge. Antes do teu cônjuge está Deus. Então, ou seja, o teu cônjuge ele não pode ser a razão do teu viver. O teu filho não pode ser a razão do teu viver. O teu amigo não pode ser a razão do teu viver. As tuas amizades não podem ser a razão do teu viver. Quando você pega essas pessoas que são mortais e você coloca elas no mesmo nível de igualdade, você transforma essa pessoa em um ídolo. Você transforma o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu cachorro, a tua amizade em um ídolo. E aí, isso aqui passa a ser a razão do teu viver. É por isso que muitas pessoas, quando chegam diante do luto, muitas delas se desmoronam. E não conseguem compreender, ou muitas das vezes não querem ser consoladas à medida com que o tempo passa, porque o luto, ele é natural. Porém, você viver eternamente de luto mostra que o local aonde deveria estar essa pessoa, você colocou ela como prioridade, principalmente quando você paralisa a tua vida, ou seja, você estava junto com essa pessoa, vocês estavam vivendo, essa pessoa saiu da tua vida, ou faleceu, ou deixou você, e aí a tua vida paralisou e você só começou a afundar, significa que essa pessoa tinha um local de prioridade a qual não deveria ter. Ou seja, porque acima dela está Deus, e Deus é a razão do teu viver. Deus é que te dá o fôlego de vida, é Ele que te dá as orientações. É claro que nós sermos rejeitados é doloroso. O nosso corpo fala completamente acerca disso. Entende? A biologia explica isso. Isso é fato. Só que Santo Agostinho vai dizer que é o seguinte: não é proibido você amar, não é proibido você se apegar, não é proibido você gostar, desde que você direcione para o local correto. E não coloque essa tua admiração, essa tua amizade, esse teu amor no lugar de Deus, transformando esse teu sentimento em um ídolo. E principalmente na nossa geração, porque está muito em evidência, porque somos uma consequência da nossa sociedade agora, o materialismo, está muito em evidência os sentimentos. E as pessoas, no dia a dia, elas estão colocando mais o sentimento do que propriamente a razão, do que propriamente o discernimento na hora de se portar diante de uma situação. Então, lendo Santo Agostinho, ele começou a falar, olha só, tem alguns comportamentos que você tem que não necessariamente é por conta da tua necessidade em obter aquilo. Ou você muitas das vezes não vence um pecado, não é porque você não está conseguindo suportar o poder do pecado. Não. É porque você desenvolveu o hábito, na tua natureza caída, você está sentindo prazer em pecar. E aí, mesmo sem vontade, mas pelo prazer, pelo hábito, você vai lá e peca. Você tem um comportamento de pecar. Então ele vai fazendo com que a gente vá se deparando diante de uma série de situações, vai mostrando a sua biografia de um camarada estudioso, que ele era um professor de retórica, assim, fora de série. Ele tem uma série de amizades a qual ele tem grande apreço, mas ele chama essas amizades de falsas amizades, porque até então não estavam em Cristo. Depois que vão para Cristo, essas amizades a qual ele tinha se converte, ele começa a se chamar de verdadeira amizade, porque ele sempre traz nós para a ideia de que nós temos que olhar para cima. Nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para o transcendente, nós temos que olhar para o ser de Deus que está acima de nós e que nós estamos abaixo dele e que nós precisamos da sua misericórdia para sobreviver e que é ele que dá sentido à nossa existência. Então esse tipo de leitura começou a mexer muito comigo, porque começou a enfatizar a ideia de que tudo que eu for fazer tem que ser para a glória de Deus. Os mínimos comportamentos, as amizades, as escolhas, as leituras, as titulações, as conquistas, tudo tem que ser para a glória de Deus e tendo a consciência de que é Deus que está fazendo isso por mim. E outra coisa que através dessa leitura me despertou justamente nessa origem do pensamento e do porquê eu venho sempre lendo esses livros e que cada pergunta que surge na minha mente eu vou buscar a resposta em um livro, foi justamente o que eu venho observando em mim mesmo. Por exemplo, à medida com que você vai lendo e você vai se deparando com pessoas mais inteligentes que você vai ganhando consciência de como que funciona os desejos que estão surgindo dentro de você.
Então você descobre que você não tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros e que você precisa ser melhor a cada dia. Então você fica muito focado em você, em resolver os teus problemas para não tornar o mundo um local pior, não melhorar o mundo, ok? Você cuida em arrumar a sua cama. Eu nunca fui um cara de gostar de relógios. Por exemplo, eu nunca comprei um monte de relógio, nunca fui de estar comprando uma série de relógios, nem fazia ideia da importância de você ter um bom relógio. Só que daí, quando foi no dia de ontem, me girou um estalo na mente. E eu falei, poxa vida, eu acho que eu vou pesquisar relógios. Eu comecei a pesquisar relógios. Eu comecei a pesquisar relógio desenfreado. Depois que eu terminei de pesquisar acerca de relógio, eu comecei a refletir e me perguntei, por que eu fui em busca de comprar um relógio? Comecei a revisitar as minhas lembranças e vi que, há algumas semanas atrás, eu identifiquei que eu assisti um vídeo e que, através desse vídeo, uma moça falava que um relógio ele é de suma importância para um homem porque torna esse homem, além de transmitir uma autoridade, dependendo do ambiente a qual ele entra, comunica uma mensagem. E o vídeo da moça em si falava que um bom relógio, além de combinar com a tua roupa, te deixa mais bonito e mais atraente. E aí na minha mente ficou guardada essa informação, quando foi ontem me gerou esse comportamento de querer comprar um relógio. Hoje eu estava refletindo acerca disso, eu falei, achei onde está a origem desse problema. Ou seja, até o presente momento, eu tenho vários relógios simples, mas eu não uso eles com frequência. Só que eu comecei a pesquisar relógios compulsivamente porque aquele vídeo plantou uma ideia na minha cabeça através do algoritmo de que se eu comprar um relógio bacana, um relógio bonito que combine comigo, vai me deixar mais bonito para despertar a atração de outra pessoa. E eu falei, cara, como que o conhecimento e principalmente a leitura de bons livros vai te melhorando? Porque vai te dando consciência de onde está a origem dos problemas. Você começa a identificar e se perguntar, por que eu quero comprar essa roupa? Essa roupa que eu quero comprar realmente é porque eu estou com uma necessidade de utilizar essa roupa? Comprar essa camisa, realmente eu estou precisando dessa camisa, dessa calça, desse sapato, desse acessório? Ou porque tem alguma motivação por detrás e essa motivação tem como finalidade agradar a outra pessoa ou despertar o interesse de outra pessoa? Porque se não tivesse ninguém, você não faria isso. Entende? Ou se você não tivesse nessa busca, você não faria isso, você não compraria, não gastaria dinheiro com isso. E ao identificar isso, eu falei, opa, peraí. A motivação nesse presente momento, ela está equivocada. Porque eu não posso me deixar ser vencido pelo discurso de querer mostrar algo a qual eu não quero atrair uma pessoa de valor baseado naquilo que simplesmente ela está vendo. Simplesmente através do visual ou através do interesse, ou seja, comprar um relógio caro para comunicar para outra pessoa que de alguma forma, esperando que ela entenda de relógio, mas que ela, ao olhar para o meu pulso, veja o relógio como complemento da minha roupa e faça uma ligação com um camarada que pode prover algo para mim, ou seja, chamar a sua atenção através do interesse. Não é isso que eu quero. Porque eu tenho que entender e me segurar de que eu não estou nessa fase ainda, eu estou na busca de crescimento e desenvolvimento. Essa fase não chegou e eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque a partir do momento que você começa a correr atrás, você começa a ser deixado de lado. E a leitura, e aqui entra, leitura de Confissões de Santo Agostinho, ele vai trazer isso porque ele é um camarada que teve várias práticas de viver uma vida libidinosa, né, como a maioria das pessoas que não são cristãs, e que gostam de viver vida libidinosa. Não estou dizendo que quem não é cristão tem a vida libidinosa, não. Estou falando que algumas pessoas que não são cristãs têm a vida libidinosa, assim como alguns pseudo-cristãos também têm, ok? Mas só para deixar bem claro e para você entender. Mas aí a leitura desse livro aqui me fez compreender esse tipo de comportamento e agora eu estou indo ler esse livro para poder compreender e ganhar maturidade de como que funciona a mente de um homem, a mente de uma mulher, para poder entender os comportamentos e saber como me comportar mediante a situação. Tanto para atrair, quanto para repelir, tanto para agregar e também para fazer uma certa proteção e não viver a minha vida baseado em querer estar agradando e correndo atrás dos outros. Entende? Então veja aqui, uma simples leitura abriu o meu horizonte de visão para poder enxergar vários pontos aonde eu preciso melhorar e a origem de certos tipos de emoção. É a mesma coisa o camarada, que ele, sem condições, ele quer comprar um carro porque ele sabe que ao comprar um carro ele vai despertar a atenção de uma mulher. E aí Santo Agostinho, mediante esse cenário, ele vai tratar isso
como a manifestação da natureza, ou seja, o seu ego, a sua vaidade. E aí ele fala, o problema não está em você desejar ter uma atração por uma mulher, mas o problema está quando você coloca como finalidade a conquista simplesmente dessa mulher através de um sentimento egoísta. Ou seja, essa conta ela não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Porque ao invés de você se conectar com pessoas para criar e construir algo junto com você, baseado no amor em Deus, baseado nos pilares espirituais, então a pessoa enxergar que você de fato preza pelas mesmas coisas que ela, a pessoa querer estar junto com você por conta disso é uma coisa. Outra coisa é você vender o tempo inteiro para tentar fisgar ali, meio que uma venda forçada. E aqui entra outro ponto que é o seguinte, eu falei que eu não posso esperar da outra pessoa ela acreditar nas mesmas coisas que eu acredito. Isso é verdade, ok? E ainda complemento, eu não posso esperar da outra pessoa, ou seja, no caso de uma mulher ou de uma amizade, que essa pessoa ela seja conservadora o tanto quanto eu, ou cristã o tanto quanto eu. Não que o conservadorismo esteja intrinsecamente ligado com o cristianismo, ok? Hoje em dia, conservadorismo virou uma ideologia política. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou um cristão. Mas para que as pessoas que não são cristãs consigam compreender, e geralmente elas ligam conservadorismo com cristianismo, eu vou me permitir utilizar essa linguagem. Então, ou seja, eu não posso esperar que a mesma pessoa que eu tenho interesse, ela acredite 100% ou mais do que eu nas mesmas coisas que eu acredito. Porque se eu esperar que a outra pessoa ela seja tão preservada, tão baseada em valores e em princípios o tanto quanto eu, no mundo de hoje, literalmente, isso soa como loucura. Então o que Santo Agostinho está tentando dizer é: direcione o teu amor para Deus, direcione sua atenção para Deus, continue vivendo, mas não espere que a outra pessoa ela vá ser ou ter o mesmo nível de dedicação que você, a ponto de você querer substituir o lugar de Deus para poder colocar essa pessoa. Porque quando você faz isso, por mais que seja boas suas intenções, você está colocando um ser humano mortal no local daquele que é transcendental, naquele que é eterno. E o local dele não é esse. Uma mulher, um homem, um filho, um amigo não é razão de viver de ninguém. Isso é o que ele está tentando dizer. Porque o responsável por nos dar a vida é Deus. E de alguma forma, se você sofrer a ausência desse seu amigo, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, a sua vida ela tem que continuar. A sua vida tem que continuar. Então, baseado nisso, a minha escolha de uma parceira é baseado, sim, naquilo que eu acredito, só que eu tenho sempre a consciência de que eu não posso esperar dela o mesmo nível de convicção que eu tenho. Porque coração alheio, só quem habita é Deus, mano. Eu não posso ter expectativa elevada. Claro que eu vou conversar. Claro que eu vou tentar alinhar as coisas. Claro que eu vou tentar chegar a um consenso para ver se o mesmo propósito nós estamos firmes ali para ter um crescimento junto. Mas eu não posso apostar todas as minhas fichas na vida da outra pessoa. Porque a qualquer momento uma trilha neural pode brotar na mente da outra pessoa, isso vice-versa, tanto homem quanto mulher, tá bom? Pode fazer uma trilha neural através de um algoritmo que plantou essa ideia de comprar um relógio novo, na minha mente, brotar na mente da outra pessoa através de uma influenciadora, de algum vídeo que apareceu, de comparações através de redes sociais, e a outra pessoa virar e falar: sabe uma coisa? Eu tô indo embora. Eu sei que eu falei que você era a razão do meu viver, mas eu não sinto mais alegria quando eu acordo do seu lado. Então eu tô vazando fora. Tchau, obrigado. E aí eu me desmoronar, ir pro limbo e a minha vida paralisar. Eu não posso esperar isso. Então a leitura vai te dando esse poder de você ir amadurecendo, buscando referência, porque o grande problema da nossa sociedade hoje é o quê? Falta de referência. Chega diante de uma situação de conflito, o cara não tem uma referência de quem buscar, de qual medida tomar, qual solução ele pode utilizar. Ele não tem nenhuma referência, ele não tem nenhum repertório. E aí, basicamente, ele não sabe como se comportar, porque ele nunca leu um livro, pô. Ela nunca leu um livro. Nunca parou para estudar, para escutar um podcast de alguém mais experiente falando, nunca teve tempo de mesa. Então, ou seja, não adianta você dizer que a maioria das pessoas está superficiais, de fato, e de fato estão, sendo que também você não tem nenhum tipo de referencial. Então, o grande problema é, a nossa sociedade está sem referencial. E os livros, de novo, os livros te dão essa referência em pessoas que passaram por essa terra e transformaram milhares de vidas através do seu exemplo de vida e depois registrando isso em forma de pergaminhos.
Então, quanto mais eu leio, quanto mais você lê, mais inteligente você fica, mais referência você acaba adquirindo, mais repertório vai fazendo parte de você, mais sábio você se torna e mais você consegue tornar a tua vida mais leve. Porque você começa a identificar que existem várias soluções. Em algum momento da história, alguém passou pelo que você está passando e conseguiu sair vitorioso disso. E essa pessoa deixou a resposta em algum lugar. E essa resposta de algum lugar está em um livro. Você só precisa achar, ler com calma e aplicar, que provavelmente esse seu problema ele se resolverá. Esse que é o ponto. Então a leitura desse livro aqui, As Confissões de Santo Agostinho, me ensinou uma série de coisas. Me ensinou acerca do poder da oração de uma mãe, a persistência de uma mãe, a oração pelo um ente querido, a persistência de você evangelizar através do exemplo. Cara, surreal. Surreal, um livro maravilhoso. E não é que o Santo Agostinho ele era um cara especial quando ele não era cristão, não. Ele era um cara muito inteligente, ele sempre foi um cara muito inteligente. Só que ele vivia uma vida normal, como um cara que gosta de sair, de ir pra balada, de farrear. Ele era desse tipo aqui. Entendeu? E aí ele vai contando que ele passou por diversas religiões até chegar no cristianismo e o que aconteceu com ele, porque ele foi convertido através de lógica, de argumentação. Ou seja, um cara muito estudioso com uma visão particular de mundo. E quanto mais ele foi se aprofundando, foi lendo, ele foi chegando à conclusão de que de fato Deus existe, de que Jesus existiu, e aí o cristianismo fazia sentido até chegar ao ponto de virada da sua conversão. Então é um cara fora de série. E eu aconselho você a ler esse livro. Eu acredito que numa segunda leitura a gente consegue obter mais informações a respeito e conseguir aplicar, porque na primeira leitura é bem difícil mesmo, ok? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo no vídeo para você adquirir, você vai estar ajudando o nosso canal e vai estar ajudando você também. Deixa o seu like, se inscreva no canal, será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Até o próximo vídeo e tamo junto, vasos!